Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre impactos da reforma tributária em usinas eólicas e fotovoltaicas com o Eduardo Tobias, que é o sócio fundador da Bate Capital e professor da Rede Energia. Mas antes de passar a palavra para o Tobias se apresentar, vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre negócios, mercado e regulação, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão, distribuição e transição energética. A Rede possui 3 produtos de capacitação: cursos in company, cursos avulsos com experts no mercado e a assinatura anual, nossa principal capacitação. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de podcast favorita e também no Instagram, LinkedIn e Telegram para acompanhar todo o nosso conteúdo gratuito. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. E depois desse pequeno comercial, Tobias, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Excelente, tudo bem, Fabiola? Boa tarde. Muito obrigado por mais esse convite para a gente gravar o podcast. Queria cumprimentar todos que ou nos ouvem somente ou também nos assistem aí pelo YouTube. É uma grande satisfação aqui poder participar e discutir desse tema que é bastante premente e complexo, né? Acho que muita gente está fugindo do tema e a gente vai bater de frente aqui para avaliar esses impactos. Tobias, queria pedir primeiro para você explicar, afinal, o que é essa reforma tributária? Dá um panorama geral, um contexto para a gente entender aí o que é isso. Muito bem. Veja, a reforma tributária que todos estão falando, né, trata-se da emenda constitucional 132, que foi aprovada em dezembro do ano passado. Ela foi discutida e vem sendo discutida há muito tempo, né, e ao final foi dividida em fases. Então, o que a gente está chamando de reforma tributária agora, ela trata da tributação sobre a receita e o consumo. Então, no nosso caso aqui de geração, a gente está olhando mais os impactos no PiscoFins, ICMS e ISS. E em um segundo momento está previsto aí uma reforma do imposto sobre a renda, tá? Então a emenda constitucional permite essa alteração no sistema tributário nacional, que precisa ser regulamentada, e o principal projeto de lei que regulamenta, que inclusive já foi aprovado pelo Congresso em julho, está agora tramitando no Senado, é o projeto de lei complementar 68, né, chamado de PLP 68. Então, basicamente, qual é o conceito aqui? ICMS e ISS vão migrar para IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o PIS e a COFINS vão ser unificados e mudar a nomenclatura para CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Tem alguns princípios básicos aqui da reforma, além, né, do espírito de simplificar a tributação, que de fato simplifica. Eu acho que isso, nesse aspecto, é bastante positivo, né? Passar da regra de transição fica mais simples, durante a transição fica mais complexo, né? O primeiro princípio que vale destacar aqui é a não cumulatividade plena. Ou seja, o que é isso? Não cumulatividade significa que cada elo da cadeia, cada empresa, ela vai recolher imposto sobre aquele valor que ela agrega. Então, desconta-se os impostos pagos pelo insumo e paga-se somente sobre a margem, sobre aquilo que você agrega valor. Isso já é um conceito aplicado no lucro real, porém não é uma não cumulatividade plena. Existe uma discussão e uma zona cinzenta para alguns insumos, se cabe o crédito ou não cabe o crédito, ou seja, o aproveitamento ou não. Isso é uma das complexidades do regime atual. Então, isso vai deixar de existir. E no caso do lucro presumido, que é o regime tributário no qual a maioria das usinas eólicas e fotovoltaicas de geração centralizada, e no caso da fotovoltaica de distribuída também estão enquadrados, não existia para o caso da PiscoFins a não cumulatividade, ele era cumulativo, ou seja, eu pagava o PIS e a COFINS sobre todo o meu faturamento, porém uma alíquota menor. Então isso está mudando, agora é não cumulativo para todo mundo, porém numa alíquota mais alta do que o lucro presumido tinha até então, de 3,65%. Estão falando, ainda não é definitivo, que isso suba para 8,8%. E o ICMS, que no caso da venda da eletricidade varia de estado para estado, mas mais ou menos entre 17% e 19%. E o ISS de 5%, eles juntos vão ficar na casa de 17,7%,
por cento, tá? Então, essas são as mudanças. O IBS, a CBS, que é a antiga PiscoFins, ela já passa a valer integralmente em 2027. Então, em 2026 vai ter uma cobrança pequena de 0,9 da CBS. E PiscoFins segue na regra vigente. Em 2027 morre PiscoFins completamente e já é 100% CBS. Por isso da emergência da gente falar desse tema. Um projeto começa a ser construído hoje, já vai entrar em operação na nova regra, né? O IBS, por sua vez, que é o substituto do ICMS, ele vai ter uma transição mais lenta, né? Então, a partir de 26, ele vai ter uma alíquota bem pequenininha de 0,1, aí ele convive junto com o ICMS e ISS, tal como está, até 2028. Aí, a partir de 2029, essa alíquota vai crescendo progressivamente. E aí, em 2033, a gente tem uma alíquota integral de IBS e ICMS e ISS deixam de existir. Então, isso é o que está previsto aí nessa reforma. Nossa, super claro, Tobias. A gente também tem um podcast com a Rafaela Canito, lá do Lefosse, que ela detalha o processo, essa parte mais da tramitação e tal. Então, quem quiser entender um pouco mais por dentro de como que isso funciona, tem o podcast dela. Mas, assim, aqui você simplificou para a gente, já entendi, então, que a transição do CBS é curtinha e a transição do IBS ela se estende um pouco mais. Mas como a gente está falando sempre de projetos que têm um tempo de maturidade, né, para você dar o notice to proceed, né, de você tomar a decisão de ir em frente, de você começar a gerar, de fato, caixa, acredito que praticamente aí todo mundo já vai, não dá para se escapar de considerar essa reforma, porque todo mundo já vai entrar, novos projetos entram na regra, né? Muito E se legal, eu puder só obrigada. fazer um adendo, Fabiola, você mencionou o podcast da Fabiola, da Da Rafa. Rafaela, Aham. que eu já ouvi. A Rafa me ajudou bastante, inclusive em várias análises aqui que eu vou Legal. citar, porque afinal de contas eu não sou tributarista, né? Eu sou financista e a gente tem uma grande parceria aí com o Lefosse, então também recomendo aí esse podcast da Rafaela. Que legal, ótimo. Muito bom, obrigada por simplificar aqui para a gente, ficou bem claro. E eu queria entender o seguinte: você falou dessa junção de alíquotas, né, de transição, aumento de algumas, aglutinação, enfim, como que esses dois novos, enfim, embora seja uma contribuição, é um imposto. Contribuição é a palavra bonita para falar imposto, né? Esses dois novos formatos aí, como que eles afetam a competitividade dos projetos eólicos e fotovoltaicos? O que de fato é mais determinante no impacto quando a gente vai olhar assim o final, real por megawatt-hora? Perfeito, Fabiola. A gente vem se debruçando como empresa nessa análise já tem alguns meses, né? E a gente está muito preocupado porque a gente observou que isso ia aumentar custo e os nossos clientes já estavam curiosos de saber em quanto, a gente também, e como é que isso impacta, né? Em reais por megawatt-hora, como é que isso varia de um projeto para o outro. Então, a gente fez dois estudos, né? Eu apresentei na última Intersolar um estudo de caso para uma usina fotovoltaica de geração centralizada, localizada no Nordeste, com 200 mega, e aí fiz um outro estudo de caso de um projeto eólico, também do mesmo tamanho, com premissas similares, né, no que é similar para os dois projetos, né, naturalmente o volume de energia produzida é diferente, o CAPEX, o OIM, e isso a gente apresentou em forma de artigo, né, na Brasil Energia, eu publiquei no mês passado. E aí, o que a gente observou para o modelo de negócio de venda de eletricidade, que é o predominante, né? Então, não estou falando ainda de autoprodução por arrendamento, por exemplo. Então, na venda de eletricidade tradicional, seja uma venda bilateral ou na autoprodução por equiparação, hoje, então, a gente tem a PiscoFins, a grande maioria das usinas estão em lucro presumido, então a gente está falando só de 3,65 cumulativo de PiscoFins, não tem ISS, e aí, a depender do caso, pode ter ICMS ou não. Na venda de eletricidade, a migração de ICMS para IBS, na nossa visão, não impacta tanto, principalmente quando é recolhido o ICMS, porque o ICMS está ali numa alíquota entre 17 e 19 e o IBS vem com 17,7. Então, vai ser um impacto pequeno, eventualmente até uma pequena melhora, tá? Então, o grande problema no caso da venda da eletricidade, o grande impacto negativo é a CBS.
Porque eu estou saindo de 3,65 sobre a margem, e a margem, tanto da usina eólica quanto fotovoltaica, é bem grande, porque ainda não pagamos, espero seguir não pagando, que acho que não deveríamos, né, pela irradiação e pelo recurso eólico. Então, basicamente, as grandes linhas de custo dessas usinas é a tarifa de uso do sistema de transmissão e operação e manutenção. Então, a margem é muito alta e isso faz com que não se tome muitos créditos. Então, quando eu saio da 3,65 a alíquota e vou para 8,8, eu vou efetivamente pagar um número próximo de 8,8, porque a minha margem é muito grande. Então, efetivamente, eu estou tendo um grande aumento na tributação sobre a receita. Para você ter ideia em números, para responder a tua pergunta objetivamente, né, em reais por megawatt-hora, no estudo de caso eólico que a gente fez, deu R$ 10,87. Então, tomem isso como uma referência, né? Obviamente, a precisão do número depende das premissas que a gente usa. E o fotovoltaico deu um pouco menor, R$ 9,35 por megawatt-hora. Mas estamos falando aí, se a gente for pensar um preço de 200 e poucos reais, é 5% a menos de competitividade, ou seja, um incremento de custo relevante, né? E aí, do ponto de vista de variáveis, né? Como ele é função da margem, quanto maior a margem operacional do projeto, menos créditos ele toma, mais ele é impactado. Então, se um projeto tem um preço de eletricidade mais alto, um fator de capacidade mais alto, ou uma TUST mais baixa, ou um OIM mais baixo, ela tem uma margem maior. Se ela tem uma margem maior, ela é um pouco mais impactada em reais por megawatt-hora, tá? Não tem uma variação muito grande, mas a ordem de grandeza é essa, em torno de R$ 10 por megawatt-hora, tá? E isso olhando isoladamente o gerador. A gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer com os outros elos da cadeia. Então, por exemplo, meu CAPEX vai ficar mais caro? O meu custo de OIM vai ficar mais caro? Se o meu OIM é terceirizado, minha operação e manutenção é serviço. Serviço hoje vai sair do ISS de 5 e vai para um IBS de 17,7. Então, vai ficar mais caro. Agora, o CAPEX, alguns equipamentos, pode ser que fique mais barato, né? Então, ainda tem um pouco dessa dúvida. Acho que vale citar também o REID, né? No PLP 68, existia essa dúvida se o REID ia continuar ou não, pela migração dos tributos. Lá está lá previsto que ele seguirá e seguirá de maneira mais ampla, mais favorável, porque hoje ele significa suspensão somente do PIS e da COFINS sobre os ativos, sobre os investimentos, o CAPEX, e agora ele vai pegar tanto a CBS, que substitui o PIS/COFINS, como também o IBS. Então, se eventualmente tiver um aumento de CAPEX, pode ser que esse REID mais amplo compense. Tenho ainda uma incerteza sobre isso, né? Tá, Tobias, então, pelo que eu entendi, as fontes, elas são praticamente afetadas com a mesma ordem de grandeza, a fotovoltaica ligeiramente menos, pelo estudo de caso que você apresentou. Agora, quando a gente começa a botar sofisticar, autoprodução, por consórcio, por equiparação, consórcio com arrendamento, né? Você tem como dar aí alguma pista para a gente em relação, porque você comentou, né? Olha, arrendamento é locação, é diferente de você fazer a venda da energia. Você tem alguma pista para a gente em relação a isso também? Sim, também avaliamos esse modelo de negócio e aqui é mais preocupante, Fabiola, porque então o que ocorre, né? Se eu estou na autoprodução por consórcio, eu estou locando esse ativo, seja por arrendamento direto com um cliente só ou por uma série de clientes na estrutura de consórcio. E isso é um modelo de negócio que tem crescido muito para que os geradores consigam o prêmio da autoprodução, mas indo para esse middle market, né? Para esses consumidores que não são os grandes eletrointensivos, mas são consumidores de médio porte. Então, do ponto de vista comercial, é muito interessante esse modelo de negócio, tem sido muito praticado, só que do ponto de vista tributário, ele é quem mais vai sofrer. E por que isso? Porque a locação, ele incide o PIS/COFINS, e aí você já tem o mesmo impacto do caso da venda de eletricidade, que a gente acabou de descrever, mas na locação não tem nem ISS e nem ICMS, né? Se você tiver uma parcela da receita vinculada a desempenho, de OIM, que isso é até mais comum no caso da GD remota, né? Você vai ter ISS sobre essa parcela, mas essa parcela é menor. Então, você está saindo de praticamente zero tributação de ICMS e ISS para algo próximo de 17,7. Então, assim, o preço vai aumentar muito. Se o seu cliente consegue tomar esses créditos e repassar para os seus clientes,
talvez não haja um problema. Agora, por exemplo, se ele é exportador, o exportador não consegue ter ele não aproveita esses valores. Então, aí vai ser impactado pesadamente. Você vai estar aumentando mais de 17% o seu preço e não tem porque o cliente comprar isso. Se ele pode comprar outras fontes de eletricidade. Então, o que acontece? Nesses casos onde não for possível repassar o preço sem prejuízo para o consumidor, não vai funcionar mais esse modelo de negócio. Então, vai ter que ser avaliado caso a caso, mas o cenário é preocupante, porque já é um modelo de negócio, a locação, na qual o imposto de renda e a contribuição social no lucro presumido já tem uma presunção de lucro maior. Então, por exemplo, se eu estou em lucro presumido vendendo eletricidade, a minha presunção de imposto de renda, ou seja, o percentual da receita sobre o qual eu pago o meu imposto de renda é 8%, na locação é 32%. Na venda, a contribuição social é 12%, na locação é 32%. Então já tem uma tributação mais alta, então já tem uma desvantagem. Essa desvantagem vai ficar ainda maior, né? Então pode colocar em xeque esse modelo de negócio para algumas aplicações. E aí, se a gente coloca nesse caldo ainda a questão da abertura de mercado, né, que é mais um elemento externo, né, que mexe com esse interesse desse consumidor, né, porque ele agora pode acessar, comprar livremente a energia no mercado, provavelmente ele vai avaliar, né, olha, não pode ser que não pare em pé mesmo, como você comentou. Aí eu queria fazer uma outra pergunta, que é o seguinte: a prima da autoprodução de consórcio, né, com arrendamento é a GD remota. Até muitos dizem que a autoprodução com consórcio e arrendamento foi inspirada, né, na GD remota. A GD remota, ela sofre do mesmo problema aí que você relatou em relação a essas mudanças da reforma? Sim, a lógica é exatamente igual. O que vai ser diferente aqui? Na GD remota, a gente tem valores, o preço de eletricidade equivalente em locação é muito maior do que no mercado livre. Então, em reais por megawatt-hora, o número vai ser muito maior, mas também a receita por megawatt é maior, né? Então, assim, o problema é análogo, vai depender também do perfil do cliente. Hoje, na regra atual, tem uma série de setores que têm isenção de ICMS, como telecom, em alguns casos saneamento, e aí nesses casos não daria para repassar. Agora, vamos lá, você vai deixar de existir o ICMS, só vai ter o IBS, me parece que vai deixar de existir essa isenção. Vai deixar? Não vai? Isso ainda não está definido. Se continuar uma isenção, se tiver alguns desses setores que paguem menos IBS ou eventualmente sejam isentos, aí definitivamente a conta vai ficar horrível, né? Então, novamente, vai ser caso a caso, a depender do cliente, mas sem dúvida nenhuma vai ser também bem afetado. Agora eu queria perguntar uma coisa para você, Tobias. Acho que ficou bem claro esse panorama, né? Eu até comentei, bem, na autoprodução, em geral, né? A gente está falando de um cliente um pouco maior ali, né? O middle market que você falou. Esse cara, ele tem a opção de ir para o Mercado Livre, em tese, seria uma opção. Agora, o cara da GD, provavelmente, ele não tem essa opção, né? Esse cara, ele está esperando abrir para o grupo B, né? E aí, a minha pergunta é o seguinte: dá para repassar esse aumento que você identificou para esses clientes? É diferente, o cara da autoprodução, ele está mais espremido do que o cara da GD? Como que está essa dinâmica aí do repasse desse custo? Essa é uma ótima pergunta, porque se a gente for no extremo, né, pensar no B1, na pessoa física, né, a gente não tem como aproveitar crédito de nada. Então, vira tudo custo para a gente ali no final da cadeia. Então, para a pessoa física, é uma solução que vai ficar mais cara. E como isso sempre foi um negócio de qual é o desconto que a solução da GD por assinatura dá para o cliente final, isso falando da assinatura, né, não de instalar no telhado, você não vai conseguir repassar isso para o cliente final. É um mercado que tem concorrência, seja com a própria distribuidora, seja com outros agentes que oferecem isso por assinatura. Então, para fins de pessoa física, né, classe B1, sem dúvida não vai dar para repassar. Para o B3, né, aí vai depender do perfil de cada um, qual é a linha de negócio, se ele aproveita esses créditos ou não.
Ou seja, cada caso é um caso, como você mesmo. A resposta é depende, né? Tem que É, botar a tudo única na coisa, eu ponta não do pintei lápis. nenhum cenário positivo ainda, né? É, Alguns é um pouco pior, outros é muito pior. menos pior. Ai, Tobias, você falou sobre lucro real, lucro presumido, né? Agora eu queria voltar para a geração centralizada, no caso as eólicas e fotovoltaicas de grande porte. Tradicionalmente, o que que a gente fez, né? Sempre dividiu em SPEs menorzinhas, né? Normalmente de 30 megas, justamente lá no passado por conta do desconto, depois foi por conta da questão tributária, né? Para você realmente não estourar o limite do lucro presumido. E isso a gente viveu até então. Quer dizer, daqui para frente, pode ser que a gente tenha uma mudança de cenário em função dessa alteração. A reforma tributária ela traz aí um novo elemento em cima dessa decisão real ou lucro presumido? Sim, Fabiola, essa é uma ótima pergunta. A gente focou muito aqui falar em lucro presumido, né? Mas se a gente pensar, e quem está no lucro real, independente de ser a eólica ou que seja o que é preponderante, né? Hídrica, térmicas fósseis ou renováveis. Quem está no lucro real, hoje está pagando 9,25 de PiscoFins e tomando crédito. Talvez não sobre tudo, mas sobre boa parte de seus insumos. Eles vão ter, essa PiscoFins vai de 9,25 para 8,8 e eles vão tomar crédito de tudo. Então, vai melhorar um pouco a conta deles. Não vai aumentar, melhorar muito, mas vai melhorar um pouco. Então, esse é um ponto. Independente de quem esteja no lucro real, o lucro real vai ser um pouco melhor agora, tá? E aí, o lucro presumido, como definitivamente no lado da CBS fica pior, seja na venda de eletricidade ou seja na locação, esse ponto de indiferença do gerador eólico ou do fotovoltaico falar, beleza, eu vou para o real ou eu fico no presumido, ele não está mais tão distante. Antes era indiscutível, o lucro presumido era o melhor em todos os cenários. Agora a resposta é depende e eu vou tentar explorar aqui as principais variáveis do que depende, né? Então, se eu estou na venda de eletricidade, o meu IR e contribuição social são bem baixos. Eu falei da presunção do lucro um pouco antes, né? Então, 8% de presunção para IR, 12% para contribuição social. Isso deixa a sua tributação sobre a renda bem baixa, tá? Então, tende a ser mais difícil o lucro real fazer sentido. Entretanto, se eu estou na região Sudene ou Sudão, ou seja, Nordeste e Norte, no lucro real, eu tenho eu sou elegível ao incentivo fiscal de redução de 10 anos do imposto de renda de 75%. Então, isso faz com que o lucro real seja mais competitivo na região Nordeste e Norte, então deixando isso mais próximo do lucro presumido. Se eu também tomar dívida no nível da SPE, o que é comum quando a modalidade é Project Finance, mas muitos grupos emitem debenture numa holding ou tomam a dívida corporativamente e aplicam no projeto, mas se eu estou com a dívida na SPE, eu também reduzo o meu lucro tributável. Então, isso faz com que no lucro real eu pague menos imposto de renda e menos contribuição social. Então, essas coisas somadas fazem o lucro real ficar mais próximo do presumido. Agora, por exemplo, mas veja, no caso da venda de eletricidade, eu acho que esse ponto ainda não se encontra. O lucro presumido segue mais competitivo nos cenários que a gente calculou. Agora, se eu estou na locação e no arrendamento, que eu já pago mais IR, já pago mais contribuição social, talvez também seja impactado pelo IBS de não conseguir repassar para o cliente. Se eu tiver com dívida nas SPS, se eu tiver na área Nordeste e Norte, aí é possível, para não dizer provável, que faça sentido eu estar no lucro real nos primeiros anos, enquanto eu estou usufruindo desse redução do imposto de renda e do efeito chamado tax shield da dívida, ou seja, que eu estou diminuindo o meu lucro tributável, então eu estou pagando menos IR e menos contribuição social. Mas, novamente, a gente tem que olhar isso caso a caso. Se eu não tiver todas essas condições juntas, talvez não faça sentido, mesmo em locação, eu ir para o lucro real. Então, enfim, a análise tem que ser por projeto. Tá, e aí, só para a gente pegar o gancho, já que a autoprodução por locação é a prima da GD remota, podemos também imaginar que a GD remota também, não, ou não, vai Não, provavelmente para o lucro real também? É mais interessante, não, provavelmente? aqui tende a ser mais o lucro real nos primeiros anos. E por quê? A GD Remoto tem uma coisa que é diferente
quando a gente faz esse cálculo lucro presumido e lucro real. A GD remota ainda está tendo muita dificuldade para conseguir o RAID. E como eles estão tendo muita dificuldade para conseguir o RAID, o CAPEX é mais caro, porque tem PIS/COFINS, e se eu estou no lucro real, não tendo o RAID, essa parcela do meu CAPEX, que é PIS/COFINS, eu tomo como um crédito e eu posso aproveitar 1,48 por mês, ou seja, ao longo de 48 meses, 4 anos, eu retorno esse dinheiro, eu sou reembolsado. Então, isso é um fator adicional que me faz ir para o lucro real. E como eu aproveito isso por 4 anos, isso faz com que tenda a fazer sentido eu estar no lucro real nos primeiros 4 anos e depois eu volte para o lucro presumido. Afinal de contas, o empreendedor, estando com faturamento anual menor que 78 milhões, ele pode optar ano a ano se vai para o lucro real e lucro presumido. Mas daí, novamente, aquela história, eu estou numa área que eu sou elegível ao incentivo de redução de imposto de renda, isso me ajuda a ser o lucro real mais competitivo. Eu estou tomando dívida no nível da SPE, ou não, isso também ajuda com que o lucro real seja mais competitivo. Então, essa conta, novamente, vai ter que ser feita projeto a projeto, mas tende a ser mais favorável o lucro real nos primeiros anos para a GD remota, ainda mais do que no caso da autoprodução por consórcio ou arrendamento. Legal. O Tobias, esses 78 milhões não vai aumentar, não? Já faz um tempão, né? Pois isso é bola de cristal, né? Na modelagem financeira, eu já vi alguns clientes falando, não, reajusta por IPCA, esse teto, né? Mas veja, se a gente olha historicamente, só teve aumento 2 vezes. 2 vezes, né? Então, assim, e isso é o governo abrindo mão de arrecadação. Então, é difícil dizer se isso vai acontecer de novo e quando vai acontecer de novo. Mas olhando para o retrovisor, isso aconteceu 2 vezes e, putz, se acontecer novamente, que bom. Mas não, acho que não dá para apostar nisso. Num cenário base, a gente não recomenda apostar nisso. Porque tem projeto que começa a ficar beliscando aí esse limite, imagino, né? Dependendo aí do... A hora que você começa a reajustar por IPCA, ano após exatamente. ano, vai crescendo esse faturamento. Sim. Começa, né? Tobias, eu vou deixar um espaço aqui para você falar alguma coisa que tenha faltado, porque eu sei que o tema deve ter várias coisas, sempre não faltou tal coisa, mas assim, já queria perguntar. E daí você já dá a dica. No seu curso de análise de investimento, que eu sei que você já marcou para o ano que vem com a Natália, Sim. já tem curso agendado, que é o curso mais badalado aí da Rede Energia, de análise de investimento para projetos renováveis. Você vai explorar também essa questão da reforma tributária, enfim, o estado da arte que tiver no ano que vem? Você vai colocar isso na ementa ou não? Fabiola, agora que você pediu, eu vou colocar, né? Você é a chefe, né? Então, muito bem, vamos colocar um exercício de reforma tributária, a terceira edição do curso de análise de investimento de usinas centralizadas renováveis já está marcado para 11 de março de 2025. As vendas ainda não começaram, né? Mas a gente vai divulgar. Não, mas acho que vamos ter que bastante. abrir. Depois desse podcast vai ter que ter link aí. O pessoal Vamos vai começar a aproveitar, comprar. né? Para já ir enchendo a sala, né? E aí, aproveitando para fazer essas considerações finais sobre o tema, né? O que eu tenho dito bastante é que me preocupa um pouco a gente estar tão próximo do início já da vigência da reforma tributária e não são muitos os que estão avaliando quais os impactos, ou eventualmente tem gente que está tomando a decisão de fazer novos projetos, deixando a reforma tributária como uma sensibilidade, não cenário base. E aí eu digo o seguinte, o mais difícil já aconteceu, foi feita a emenda constitucional. Então, daqui para frente, é só uma questão de tempo e de respostas a algumas incertezas que dependem da regulação. Mas, assim, a reforma tributária é fato, a gente já sabe os grandes marcos, as grandes mudanças e as grandes regras, isso já dá para modelar e não faz sentido ignorar. Você pode estar cometendo um erro ou eventualmente comendo uma bola. Você poderia estar desenhando o teu projeto de uma maneira diferente que você mitigaria esse risco sem eventualmente ter um impacto relevante e você está deixando de fazer por falta dessa análise. Então, aqui, aproveitando para vender o peixe, a importância tanto de planejamento tributário bem assessorado com assessores tributários, que não é o nosso caso, são nossos parceiros, mas também assessoria financeira para esses cálculos de estudos de viabilidade econômica de novos projetos. E veja, a gente acabou não falando, mas a reforma tributária também vai valer para as usinas que já estão em operação.
Então, isso também precisa ser feito à conta, porque vai impactar o retorno que lá atrás, quando se tomou a decisão de investir, aí de fato nem existia reforma tributária, né? Era buchicho de décadas e acho que nem todo mundo acreditava que isso ia sair. Então, é muito importante avaliar esses impactos e incluí-los como um cenário de referência para avaliação de novos investimentos. Excelente, Tobias, excelente. O nosso bate-papo chegou ao fim. Queria te agradecer mais uma vez. A gente adora conversar com você, sempre gostoso, aprendo demais. E queria deixar um espaço aqui final para você falar dos seus livros, fala da VAT, o que vocês fazem na VAT, faz aqui o jabá de tudo, além do curso, né? Que a gente já vai deixar o link aqui, se possível, mas conta aí tudo o que você tem feito aí de interessante. Obrigado, Fabiola. Bom, a VAT Capital, ela é uma empresa de serviços para assessoria financeira. Então, basicamente, estudos de viabilidade econômica para projetos. Isso inclui, inclusive, leilões, por exemplo, o de BES, o LRCAP para o ano que vem. Mas a gente só trabalha com energias renováveis. Então, viabilidade econômica de projetos, estruturação de financiamento de longo prazo, BNDES, Banco do Nordeste, debêntures incentivadas, fusões e aquisições de projetos e empresas, né? Como a Fabiola falou, damos esse curso, né, mais ou menos uma vez por ano aqui na Rede Energia. Também sou professor visitante na FGV Energia, ali no MBA do setor elétrico. Contribuo de maneira voluntária na Besolar, no grupo de trabalho de hidrogênio verde, atualmente como vice-coordenador aí para ajudar ao fomento e ao acelerado crescimento desse setor. E basicamente estou há 18 anos trabalhando com finanças e energias renováveis no Brasil. Então isso é o dia a dia, a nossa empresa é especializada nisso e a gente visa aí atender os desenvolvedores de projetos e investidores do setor a tomarem uma melhor, uma decisão de investimento mais informada e, uma vez tomada a decisão de investimento, contribuir para que eles consigam viabilizar os recursos para implementar o projeto, seja via dívida, seja via captação. E tenho 2 livros aí publicados, eu sempre divulgo, né, que a gente fala, de análise de investimento de projetos. Tá aqui para quem estiver vendo a gente pelo YouTube, a capa do análise de investimento de projetos fotovoltaicos e o de biomassa, ambos disponíveis na Amazon, tanto em versão impressa quanto e-book. Nosso site www.vatcapital.com.br e e-mails para info@vatcapital.com.br. Muito obrigado, Fabiola. Obrigada a você, Tobias, excelente. E antes de me despedir, vou deixar aquele recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. Temos outro, ou 1 ou 2, Tobias, que a gente já gravou. Esse é o terceiro? Esse é o terceiro. Nossa, então já tem 2 que você tem que buscar aí. Eduardo, Tobias, deve ter 2 aí, você vai encontrar. E para juntar, plugar com esse tema desse podcast aqui, os podcasts com a Rafaela Canito, recomendo. Então você tem pelo menos aí, além desse, mais 4 para você ouvir. E para deixar aqui as sócias da Rede Energia felizes, não deixe aqui de deixar os seus 5 estrelas, o seu joinha, para que esse conteúdo chegue a mais gente aí do mercado de energia. E até a próxima! Obrigado, até a próxima. Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!